Foi no seu usuário mesmo ou foi no do Foi, é outro? o 167 67 0394. 03. 94. É, ele não tá aqui. Talvez criou em outra agência. É, as promoções elas são criadas só na Londrina, tá? Deixa eu ver se tá em Araponga. Talvez criou lá. Ah, eu acho que foi criada na operadora. Apucarana. Não, isso aqui foi um teste antigo, 2022. Na operadora? Eu acredito que sim. Ah, foi na operadora, aham. É, aí não aparece. É, acho que o Thiago chegou. Ah, o Denise. Tá, aí no caso não tá aparecendo por isso, tá? Qual que é a agência que é a operadora? Essa aqui é a operadora que ela vai fornecer as tarifas, mas só que a operadora do B2B é a Londrina, tá? Então é ela que faz o gerenciamento das promoções, Entendi. tá? Mas vamos lá, vamos criar uma nova aqui pra gente ver isso. É, então a gente acessa ela, né? Londrina, vem aqui em atendimento, novo atendimento. Seleciona a promoção B2B aqui, coloca um nome para ela. Você criou, você lembra qual que era lá? É, Dia das Mães. Dia das Mães? Isso. Dia das Mães. Promoção, chamada da promoção. Foto não tem. Vamos que a gente recria ela aqui já. Concluir. A parte que eu tinha passado para vocês aquele dia, que estava com problema, é nessa questão aqui, ó, de selecionar a hospedagem. E eu pego a tarifa da operadora, Valentim Turismo Operadora, no caso hospedagem em grupo. Mas a promoção ela tem que ser criada na Valentim Turismo Londrina, tá? Então é nessa agência. Certo. Eu só não lembro qual que é o dia das mães mesmo, esqueci. Vai ser do dia 14 ao 16. Não, dia 12 ao 16. Desculpa, 14. De 3 meses. Do 5. 5. 12 a 16? 12 a 14. Beleza. Você criou para todos os hotéis ou foi para um hotel Não, específico? esse aí é exclusivo do Água-Ativa, o Master de 3 pessoas. Master 3 Suíte. pessoas. Isso, Chalé Master 3 pessoas. Beleza. Então tá, então a gente seleciona aqui o hotel. Só vende pensão completa lá, né? Uhum. E eu seleciono aqui então Chalé Master 3 pessoas. E arrasto os dias que eu quero. No caso, 2 diárias, né? O check-out seria na quarta-feira, no dia 14. Eu não Isso. preciso marcar ele. Você criou para 2 adultos mesmo? O preço base? Isso. Isso. Criança? Zerado. Não colocou? Tudo zerado, isso. Não. Beleza. Então tá. Então, selecionados o serviço aqui, a gente escolhe a quantidade de adultos, os hóspedes que são da promoção. E eu clico aqui em orçamento. Esse orçamento então foi adicionado nesse atendimento que a gente tem aberto. Foi só Uhum. esse quarto mesmo, né? Só o Chalé Só Master. esse. Só esse, isso. Beleza, então vamos clicar em encerrar, que aí ele vai encerrar o atendimento, né? Não, eu posso visualizar ele aqui, mas não precisa abrir na tela pra mim. Pra gente ver se o atendimento que a gente acabou de criar vem na aba atendimentos. O filtro pode ser meus ou da minha agência, né? Os meus é os do seu usuário, da minha agência é da Valentim Turismo Londrina. Então todos os atendimentos criados nessa agência vão ficar aqui. Pesquisar, tá aqui o que eu criei agora. Só pra gente dar uma olhada nele. Os dados que eu pus na parte de atendimento, né?
e o orçamento que a gente criou. No orçamento aqui eu tenho a opção de clicar com o botão direito, vir em detalhes de preço, então eu consigo ver o detalhamento do preço dessa hospedagem, dessa promoção que eu estou criando. E é isso, então vamos olhar lá no portal agora. Acho que é só essa parte mesmo, no caso você criou na operadora, por isso que ele não apareceu lá. Entendi. Valentim. Opa. Valentim Londrina. Mês de maio. Né? Aqui, Dia das Mães. Chalemás, não é isso que eu criei, não. Esse aqui, tudo minúsculo. Foi o que eu criei. Ah, já até tem Foi. aqui, ó. Isso. Acho que vocês tinham criado. Sim, sim. Uma outra pergunta. O Uhum. que eu criei que tá aqui foi na operadora. Isso Quando foi eu na entro operadora. nessa tela aí, eu não, acho, não achava ele, não localizava. Porém, quando eu fazia a consulta lá por cima, lá pela data do período e tal, eu conseguia localizar ele dentro. Ele localizava a promoção. A promoção, é isso. Tá por aqui, né? Isso. Dia 12 ao 14. Seria isso aqui ou não? Na verdade, entrando aí, né, no selecionar no verdinho, aí ele abre os quartos disponíveis. Ah, tá. Uhum. É, aqui seria pra fazer reserva sem ser aquela parte de promoção, né? No caso, não seria. Acho que aqui não aparece a parte de promoção, não. Aquela banner, né, que vocês chamam também. Uhum. Seria o Chalé Master, é pra criar reserva direto aqui. Quem entrou? Denise. Seria pra criar a reserva direto, mas Sim, promoção não entendi. aparece aqui, não. É só naquela tela lá mesmo, só buscando pelos meses. Vou voltar aqui. Certo. No caso, mês de maio aqui. Se pesquisar o período, ele vai mostrar o hotel para reservar, só que sem ser com os banners aqui que vocês criam, já definindo as datas e tudo, né? Mas dá para achar também, dá para reservar sem ser dessa forma, sem ser pelos Sim. banners aqui, né? Pesquisando mesmo o hotel e, e aí ele consegue reservar. Vamos criar então uma reserva. É alguma dúvida na parte do banner aqui? Na verdade, tem aquele caso dos cálculos, né? Ah, Se você puder dar uma olhada no que a gente fez naquele dia, na sexta-feira, onde você entra ali no Trello, que você coloca. Deixa eu ver aqui. Coloca a parte do serviço lá, você entra como grupo, né? como grupo. Aham. Só que no grupo ele não faz o cálculo correto. Ele está dando aquela diferença de 10%. Porque antes a gente descontava o valor da comissão, dos 10%, e acrescentava os 3% do ISS. Tá, é porque na operadora aqui ele tá com um markup de 10%. Então ele pega o valor da extranet e soma 10% em cima desse. No caso, eu acho que seria a comissão de vocês estar na operadora, né? Aqui, operadora, gerenciamento. Então na extranet, aqui, esse 90, como o markup é. Mas não tem como a gente tirar esse markup, ô Igor? Lembra que a gente tinha comentado na reunião, para daí o valor, para a gente não ter que ficar calculando? Não, tem como sim. É Isso só está a onde? gente. Onde que a gente tira? Tá. Mas se fizer essa alteração, não vai alterar os valores que já estão feitos já? Ah, É, tem se isso também. modificar a reserva, vai alterar o valor. Então daí se alterasse aí, teria que fazer todas as reservas novamente. As reservas que já estão criadas, se você fizer, se elas não fizerem nenhuma modificação nelas, não vai alterar o valor. Mas se você, por exemplo, sei lá, adicionar uma nova diária,
retirar um hóspede ou algo assim, aí vai mudar o valor. Entendi. O que pode fazer, talvez, seria colocar o 100%, e aí nas reservas que ainda não passaram a data delas, né, que elas ainda não, não chegou no período delas, pegar e voltar lá no tarifário da extranet e calcular os 10% em cima na extranet. Então, seria modificar o tarifário na... Fazer todo o cálculo na extranet daí. É refazer o tarifário já com os 10% na extranet. Seria a possibilidade, mas eu acho talvez seria mais complicado, né? Ô Igor, lembrando que a gente fez um movimento que você solicitou para a gente semana passada, mais ou menos parecido com isso que você está pedindo, e ele altera tudo que a gente já tem, Certo. Então, se eu tá? colocar Não o só o 100, que vem pela frente, sim o que a gente já tem cadastrado. o que já tem cadastrado de reservas que já passou, Exato, tudo. é estranho, não deveria, porque inclusive quando vai alterar a reserva que já passou da data do período dela, né, de check-in e check-out, ele dá uma mensagem de erro dizendo que não pode ser alterada Não, porque já não de passou. check-in e check-out. Não de check-in e check-out. Ah, Mas tá. de reserva que eu tenho, por exemplo, anunciado já, entendeu? Ah, não, isso aí vai alterar mesmo, é a questão que eu tava dizendo. É, tem a possibilidade de não alterar, só que a gente colocaria aqui o 100% para ele não calcular o markup em cima desse valor que vem da extranet. Então, se eu põe 100% ele não vai calcular nada. E aí eu voltaria na extranet. Aí nas datas que eu já tenho o tarifário cadastrado ali, eu vou ter que somar os 10% no tarifário da extranet direto. Entendeu? Por exemplo, aqui, vamos abrir o Água Ativa. Calendário. Vamos pegar esse aqui, por exemplo. Aqui, esse valor que a gente que tá sem os 10%, né? De 31 de março a 1º de abril no Aguativa. Tá, a ideia então seria pra gente não ter que modificar esse tarifário, né? Não ter que fazer a conta dos 10% aqui na extranet, ele já pegar tudo. Eu teria a possibilidade de mudar esse valor aqui então, já acrescentando os 10% em cima dele. E aí, na operadora, a gente retira esse 90 aqui, que vai parar de calcular os 10% em cima. Aí, fazendo isso, não vai ter alteração no valor. No caso, então, eu teria que fazer alteração nos dois sistemas, então. O Trello teria que retirar aqueles 90, colocar 100%, Uhum. e reinserir essa tarifa com o valor já calculado com os 10% Com no os 10% extranet. você, Uhum. De todas as saídas, enfim, daqui para frente. Tipo de março inteiro para até o final do ano, até as próximas. Daqui pra frente, aham. Ou vocês continuam da forma que já tá vindo, né? De calcular os 10%, deixar acrescentar na extranet sem os 10% e ele adiciona no Trello pela tarifa da operadora. Aí foi de vocês, qual que vocês acham que seria a melhor saída? Entendi agora como é que funciona. E para fazer isso aí, a gente também pararia de fazer aquele caminho pelo grupo, né? A gente faria direto pelo resort, buscar as reservas. Não, poderia continuar pelo grupo, mas não ia ter alteração de valor igual tá tendo agora, né? Porque o valor já ia vir da extranet com os 10% calculados. Aí agora quando você seleciona a tarifa direto do hotel, igual aconteceu aqueles dias, tava com problema, você pega o cálculo só do que está na extranet, então por exemplo ficaria lá 83, e aí quando eu alterasse alguma coisa na reserva, como a tarifa do portal do agente é uma tarifa que está cadastrada na operadora, no caso o portal do agente pega essa hospedagem em grupo aqui.
Então, quando eu alterasse um hóspede e tal, ele ia fazer o cálculo novamente com os 10%. E aí ia modificar o valor da promoção no B2B. Uhum. Entendi. Bom, essa parte por enquanto tá tranquila, né? Aí, no caso, vai deixar por agora dessa forma. Vocês Por enquanto deixa dessa forma. estão calculando os 10%, Deixa da forma colocando que na tá. extranet sem os 10%, né? Isso. Beleza. Certo. Você falou que tinha acontecido o problema de cálculo de valor de novo, então, Renan. Na verdade, a gente estava fazendo o cálculo do Jurema, e a Uhum. gente teve que colocar a tarifa inteira lá no extranet para a gente conseguir, para conseguir sair o cálculo correto no banner depois, no final. Jurema. Isso. Tá, deixa eu ver, deixa eu acessar ele aqui. Deixa eu ver de qual dia que foi. É Jardins ou Lagos? O Jardins. Certo, confirmar a data aí que a gente faz um teste. Tô procurando aqui, peraí. Foi no dia 3. É, de abril? Isso. Tá, vamos pegar o mês de abril inteiro aqui. No final, eu só consegui fazer o orçamento dela com o serviço dos Jardins, sem ser aquele do grupo. Entendi. Aham. Dia 3 é 3 mesmo? Peraí. Tem Ah, não, 6, desculpa. O 7. o dia que foi criado foi 3. Ah, então seria pra 6, 7, 8 ou não? 6, 7. Você Não, tinha feito o teste. calma aí. Ele tá com o atendimento aqui? Não. Tá com o atendimento, que é o ID dela. Beleza, pode passar aí. É o 1667 Uhum. 23 6. Abri aqui. O serviço selecionado não foi o da hospedagem, né? Aliás, Não, da isso, operadora. exatamente, foi isso aí, ó. Foi pelo Jardins, né? Uhum. Mesmo. Quando você falou que quando selecionava da operadora tava dando problema, então. Isso, ele não fazia o cálculo correto. Certo. Então de 11. O período é 11 do 6 a 13 do A 6, ó. 3 do 6. Mês de junho. Ele aqui. Aqui ele tá pegando o valor da extranet mesmo, então não tá passando pela operadora. Tá, vamos recriar então esse orçamento aqui, nessa data, mas eu acredito que assim que vai alterar o valor.
passando pelo serviço do Lago direto, sem ser pela operadora. Só tirando uma foto aqui pra pegar os certinhos dados. Aí, então vamos lá. Promoção B2B. Concluir, seleciono o tipo de serviço hospedagem. No caso eu vou pelo hospedagem em grupo aqui. Mês 6. A 13. Jardim Jurema, o apartamento é o superior. É pensão completa do superior. Inclusive só tem disponibilidade nele mesmo. Aqui Aí ele tá calculando os ele não fez o 10%. cálculo certo. Não fez certo? Não. O valor correto seria 2.187. Tá, mas aí é porque aqui na extranet já tá calculado com os 10%. Por isso que ele tá somando. Ele tá fazendo o cálculo em cima desse valor aqui, como eu tô pegando da operadora. Ele tá pegando esse valor e tá acrescentando 10% dele. Por isso Mas o soma problema é dois que para quando a gente 10. colocava o valor correto, aí com menos os 10%, na hora que chegava lá no portal, ele fazia aquela atualização de valor. Aparecia né, você inseria um adulto, uma criança e alterava o valor. Aí ficava errado. Certo. Foi até aquele print que a gente mandou para você. Acho que foi nesse dia mesmo que a gente tinha visto, né? Se eu lembro desse tarifário aqui. Foi. Na verdade, foi esse caso mesmo. Então, se eu criar agora com a hospedagem, no caso, se eu alterar a hóspede lá no portal, ele é para alterar o valor, né, que estava acontecendo aqui. O correto agora aí seria tirar os 10% e somar os 3% de ISS só, né? Uhum. Aí no caso, só mudando o tarifário aqui na extranet. É isso, não deu como alterar. Retirando, no caso, os 10% daqui para ele calcular certo no Travel. Adultos. A gente retira, faz o cálculo aqui sem os 10%. Não, esse aí tá com reserva já. Pior que você alterar o serviço vai ficar Não, valendo. não. Faz numa de outro dia, só pra gente ter um parâmetro, ver se vai estar certo ou não. Tá, eu posso criar então, por exemplo, 15, 16 aqui. Isso. Vou colocar uma disponibilidade só. Preço. Eu vou colocar já fora esses 10% da coisa, porque aí vai dar o valor certinho, tá? Então eu vou pegar esse valor aqui e vou tirar os 10% dele. Vou pegar só esse caso de 2 adultos mesmo, que aí vai... que a gente não precisa definir para um adulto só. Então 1900... não, 1093,86 dividido por 0,9, que eu tô tirando os 10%. Não, aí eu tô somando 10%.
Tem que ser vezes 0,9 mesmo. 93, 86 vezes 0,9. Então o valor aqui na extranet sem os 10% seria 984,47. Isso. Vou colocar esse valor aqui então. Preço. Período de 15 a 16. Vou colocar valor só para double aqui. A gente testa 2 pessoas lá. Coloca de mais uma pessoa para ver se vai mudar o cálculo na hora que altera. Ah, é verdade. Que era o caso que a gente estava tendo. Uhum. Então, para 3 pessoas aqui. Mas eu acho que quando tava com problema no tarifário, mesmo sem alterar a quantidade de hóspedes, ele tava mudando o valor. Mas Sim, então sim. seria 1591,35 vezes 0,9. O valor aqui seria 1432,21 para 3 pessoas. Adicionar. Eu preenchi para single. Deixa eu pôr o mesmo valor aqui. Que eu tenho que preencher o single também, eu não tinha preenchido. Acho que o single tá 765,80. 765,80 vezes 0,9. 689,22. Tá. Eu terei o trem sem querer, olha. Deixa eu voltar os valores. É 11, 12, 13. Setecentos e sessenta e cinco ponto oito. Mil quinhentos e noventa e um, 85. 11 a 13. Preenchi valor pra tudo aqui, cara. Deixa eu ver se eu aplicar sem valor ele muda ali. De 1 a 10.
Você tá com a tela da extranet aberta aí? Eu não. Nessa tela de tarifário? Deixa eu abrir, peraí. Acho que se abrir vai pegar a parte alterada já. Eu queria ver quais dias que estavam sem valores aqui. Que eu acabei preenchendo em tudo. Deixa eu ver, peraí, eu vou entrar aqui. Acho que vai pegar já, tá alterado. Ah, retirar a mão aqui então. É, o meu já tá alterado já. Alterado. Eu preenchi, pelo menos eu não preenchi o mês inteiro. É, aqui já tava com valor. Aqui tá sem disponibilidade, o pessoal não vai conseguir reservar, mas se tiver reserva criada, pode ser que dá problema. Tem que dar uma olhada aqui. Tô no Lago de Jardim Jurema. Dois não tem. Cinco também não tem. Seis não tem. Acho que é só as do dia 11 ali mesmo. Aqui não tem reserva, então vou retirar o que eu preenchi aqui. Ou se vocês tiverem um tarifário aí também, eu posso voltar ao que era. Deixa eu ver aqui, peraí. Tarifário de mês de junho. Também deve estar errado. E o dia 17 não é pra preencher também. Do outro jeito não tem reserva, ainda bem.
Indicator não tava preenchido também, não. Bom, pra gente não demorar muito, então vamos criar nesses dias aqui. Se você achar o tarifário aí, eu preencho os Cara, dados tô corrigidos. procurando aqui já. Tá. Ah, você quer que aguarde? Você precisa ver, né? Não, pode continuar aí, depois a Pode. gente volta. Beleza, então vamos criar, né, uma promoção no Londrina, utilizando a tarifa lá da operadora que vai calcular os 10% no Travel aqui. B2B. Hospedagem em grupo. Jardim Jurema. 2 adultos. Ele pegou o valor. Peraí, 15, 16. Ah, tá certo. Ele tá pegando o valor certo já, né? Eu olhei no detalhado aqui e vi esse 1.093,86 aqui. Falei, mas não é esse valor que tá lá. Mas é que esse aqui já tá somado os 10%, né? Então, dessa forma vai dar certo, né? No caso, colocando o tarifário aqui na extranet como se fosse esse aqui, por exemplo. E aí criaria as reservas pela hospedagem grupo aqui da operadora. Então, vamos só confirmar aqui. Orçamento. Encerrar, não preciso visualizar ele. Vou lá no portal da gente. Quero mês 6. Não autorizou ainda. Deixa eu sair e voltar de novo pro portal. Teste de treinamento. Aí ele tá pegando o valor certinho, né? 2.187,71. Vamos alterar aqui pra ver se vai mudar. É, no caso não muda, né? Tarifário, se eu acrescentar a pessoa, Não muda. ele vai pegar este valor aqui, né? Só que 2 diárias, então ele somado e mais 10%. Aí vai dar exatamente aquele valor que tá dando lá. O computador tá um pouquinho lento. Nossa, quando começa a gravar a tela fica pesado. 1.432,21. Opa. Isso aqui vezes 2. São 2 Vezes diárias. E dividido por 0,9, que então vai somar os 10% aqui em cima. 3.182, que é exatamente o que tá dando aqui. Então a questão é, né? É só preencher na extranet, então, deduzir dos 10%, que esse cálculo vai ser feito lá na operadora. Certo. Então, se deduzir os 10%, tem que entrar pelo grupo. Tem que fazer ele pelo grupo. Tem que fazer pelo grupo. Na verdade, o ideal seria
sempre deduzir esses 10%. Que você cria a promoção sem ser pelo grupo, direto pelo serviço do hotel, né? Ele vai, quando você fizer alguma alteração lá no portal da gente, ele vai calcular de acordo com o que está na operadora. Então ele vai ter mudança no valor. Se você Então vai mudar ser alguma sempre hóspede, pelo grupo mesmo. sempre pelo grupo. Acho que esse Beleza. link aqui a gente vai ter que trocar ele. É, mas, Uma pergunta. Fica certo. um histórico de alteração que foi feito no extranet, que nem isso aí que você fez agora? Na extranet. Que nem você alterou um monte de valores aí, certo? Aham. A gente conseguiria voltar e ver quais eram os valores anteriores? Acho que aqui ele não vai salvar isso no histórico, não. Deixa eu ver se eu consigo ver A gente pelo vai precisar Trevor. conferir esses valores que foi alterado depois. Aham, Pra deixa não eu ter ver. Acho problema. que pelo Trevor que a gente consegue. Jardim Jurema. Gerenciamento. Selecionar o hotel aqui. É 8 da manhã. Vou colocar o horário de agora. Que selecionar no grupo foi. Dia 8 estava preenchido lá. Estava preenchido com superior 4.984, duplo. Tá, vou passar esses valores pra lá, corrigir isso aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Passar pra outra tela aqui. Só que não tem disponibilidade, né? Mas vamos voltar aqui pra não dar problema. Preço. Vai ser o dia 8/6, só ele. 8686, confirmar a data pra não alterar de novo isso aqui sem querer. Vai ser o single 984,47, double 1.432,21. Acho que é exatamente o valor que eu tava colocando ali, né? Só que sem a comissão. Então aqui estava certo nessa data. Oito seis. Preencheu aqui. E esse plus também estava preenchido. Ele não mudou não. Alterei só no de cima. Ele tá o mesmo valor que tá no Travel. Deixa eu dividir a tela aqui. Opa. Aqui, ó. Dia 8, então tá o mesmo valor que tava, né? Eu alterei só no de cima ali mesmo. O mesmo que tá no Travel aqui. Só ver se não tem mais nenhum valor aqui. Vamos voltar lá.
uma data antes da alteração que eu fiz. Dia 9 estava preenchido também. Tá diferente aqui. Eu tinha colocado o horário para frente. Aqui seria 11h36. Mil quatro quatro oito oito. Dois mil cento e cinquenta e um. Dois mil setecentos e cinquenta e dois e 57. Dia 9 é o mesmo valor. Dia 10, mesma coisa também. Deixa eu gerar um novo link aqui. Aí a gente volta. Já mando pra vocês por aqui mesmo. Deixa eu voltar aqui. Aí, gravando agora. Tá, beleza. Então, no caso a gente viu que estão calculando, né, os 10%. No portal da gente ele não vai ter alteração do preço, né, desde que eu crie a promoção pela hospedagem em grupo da operadora, né? Que é esse aqui que a gente estava fazendo. Eu tô no Lago Jurema, Londrina. Hospedagem, grupo. Tá, então criar sempre por aqui. E no caso, se vocês forem continuar tirando a porcentagem da extranet, então teria que alterar os valores, né, dos próximos tarifários aqui, preencher na extranet sem os 10%, que aí ele já vai calcular isso aqui na operadora. Certo. Beleza, então vamos criar uma reserva direta aqui para esse treinamento que eu criei. Bom que ele já tira a disponibilidade lá que eu tinha colocado, né, então já não fica disponível para ninguém reservar. Preencher Igor Simão 12/12/2000. Essa parte aqui para criar reserva no portal, vocês ainda estão com alguma dúvida? Ou seria a dúvida sobre a parte de alteração, que é isso que a gente vai fazer agora. Ô, Igor, tem uma coisa que a gente não tem que fazer e a gente não sabe, tá? Beleza. A gente tem uma reserva paga num valor e a gente precisa agora pegar esse valor e pagar duas reservas. Certo, a Renan, reserva você então tá com o caso da Karina aí? ela foi cancelada. Como é que é? Foi cancelada e vai Não. reservar em outro dia? Não, isso, ó, tem uma reserva paga, 3.000 e poucos reais. Uhum.
E agora o cara não vai mais nessa data e a Beleza. gente vai fazer duas novas reservas em outra data. E a gente precisa usar esse valor para pagar essas duas. Então, uma das reservas vai ficar inteira paga e outra vai pagar parcial e vai ficar uma parte sem pagar. Como que Certo. eu faço isso? Tá, é aquela parte Como que Estou eu vou procurando aqui separar? a reserva, tá? Aham, O Renan vai passar para você ajudar a gente a fazer isso. tá bom. Enquanto eu acho o ID aí, só um minutinho eu já retorno. Só vou pegar uma água aqui rapidinho, tá? 2 minutos. Botei. É, conseguiu o ID? Ou ainda não? Achei que eu tava mutado. Esse aqui é o número da reserva, né? Isso. Deixa eu só mudar aqui. Ok. É a 1298-291. Pera aí só um minutinho. 1298. 291 e a 295. O resto do número é igual, né? Só muda o final aqui, né? Isso. Ver se tá em Londrina. Tá em Londrina. Ó, essas duas foram as canceladas, correto? E ela emitiu uma outra, que daí o valor da outra vai fazer o pagamento dessa. O valor dessa vai fazer o pagamento da outra. Certo. Entendeu? Uhum. Mas é. Ah, qual que é o ID da outra? Tem ele aí também? Tem. É a 123-2700. Thalita Terman? Ferman? Isso. Ó, essa reserva da Thalita, ela foi paga, Uhum. correto? No caso, Porém, as que estão canceladas? né, dessa de 3.600. Deixa eu ver Essa aqui. última que eu te passei. Deixa eu ver se foi paga. Desculpa, os dois primeiros eu passei errado, tá? Tá. É que os dois primeiros cancelou, ela refez. Certo, qual que é Posso então? passar o valor? Uhum. É o 1299031 e o 032. 032. Isso. Aí. Essas estão Ó, bloqueadas. isso. Essas que estão bloqueadas, beleza. Ó, essa de 3.660, Uhum. ela foi paga, mas ela foi cancelada. Tá. A gente vai usar esse saldo dos 3.660 para pagar essas duas e Uhum. gerar uma diferença para fazer o pagamento. Certo, vocês querem deixar a diferença numa reserva só? Melhor, né? Por Pode exemplo, ser. que a gente pega o valor daqui e paga praticamente toda a outra reserva aqui. Não, Aliás, pode paga ser. essa toda e uma parte Pagar da essa e outra. ainda tem um saldo para outra. Aham. Deixa eu só dar uma olhada como é que tá isso aqui. Foi pago em 2 cartões? Foi. Vocês querem que eu faça ou que vocês façam aí e eu vou acompanhando? O que vocês acham melhor? Que vocês já acho que fazendo vocês pegam mais fácil, né? Mas se vocês quiserem eu faço também. Mas a escolha de Acho melhor vocês. você fazer, a gente vai só vendo como é que Beleza. funciona. O ticket tour aqui, os que estão pagos, se ele tivesse no valor completo da reserva, a gente não ia precisar fazer o que eu vou ter que fazer agora, o próximo passo para a gente pagar. Nessa reserva aqui que eu vou pagar ela inteira, a de cima, do Marcelo Ferman, ela é o valor de 2.400 alguma coisa, se não me engano. Isso. Os dois ticket tours que eu tenho é de 1.830. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar o ticket tour daquela reserva de 2.400 no valor de 1.830. E aí eu pago
com essa primeira carta de crédito aqui. E aí depois eu vou ter que quebrar a carta de crédito de 1.863 para pagar a diferença dessa reserva de 2.400. Acho que eu falei isso para vocês, acho naquele dia que a gente conversou, que para utilizar a carta de crédito no sistema Trello, ela tem que ter o valor exato do Ticketour que eu quero pagar. Então por isso que a gente vai ter que fazer isso. Então 1.830, eu vou ter que acessar essa primeira reserva que eu quero fazer o pagamento dela com a carta de crédito. Vou precisar confirmar ela aqui para ela criar o Ticketour. Confirmei ela. Ele gerou de 2.400. Então vou ter que quebrar esse aqui em pagamento parcial para 1.830 para a gente usar aquela primeira carta de crédito. Para fazer isso, então, eu acesso a reserva, venho na aba Ticketour, seleciono o Ticketour que eu quero pagar parcial e venho aqui em pagamento parcial. Coloco o valor que eu quero quebrar ele, de 1.830, então, e clique em OK. Aí vocês observem aqui que ele vai criar um Ticketour de 1.830 e um outro Ticketour com a diferença para dar os 2.440, tá? O Igor, só interrompendo, você está gravando Tô gravando, aham. Perfeito. Certo. Beleza, então coloco o valor, clique em OK. Se eu tivesse já com o ID do Ticketour da carta de crédito, eu podia lançar ela aqui, mas como eu não peguei, então eu vou cancelar. Olha lá, ele criou para mim, né, 1.830 e quebrou o restante em outro Ticketour, 610. Tá. Então, a gente vai ter que cancelar essa reserva que está paga aqui, ó. Está confirmada de 3.600, eu acho. Essa reserva, então, ela foi cancelada lá no hotel, né? Posso cancelar aqui. Beleza, então vou cancelar ela. Só atualizar aqui. Agora, se a gente acessar essa que eu cancelei, ela gerou aqui pra mim a carta de crédito no valor, inclusive ela gerou no valor total, eu não precisava ter feito aquilo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você faz quando a reserva tá paga, Renan, Oi? só um pouquinho. Não foi ainda feito nada no hotel, eu acho. Só anota aí, fazendo favor, para a gente verificar depois, tá? Tá. Aqui eu já cancelei ela no Trello, né? Então tem que ter certeza se realmente teve Ah, não, mudança. ok. Ela vai ficar só disponível. É futuro isso aí, tá ok. Tem que ficar o apartamento disponível, tá certo. O que você ia perguntar, Renan? Que nem nesse caso aí, essa reserva já tinha sido paga, certo? O valor Aham, total dela. Quando beleza. você fez o cancelamento, automaticamente ela já gera um crédito dentro do Trello? Já gera essa carta de crédito aqui. Como ela tem pagamento, ele já gera essa carta de crédito É automático isso aí, então. automático. Aham. Quando você cancela uma reserva que tem pagamento, mesmo que o pagamento seja parcial, essa reserva, por exemplo, o valor dela é 3.660. Mas se eu tivesse pago só 1.830, por exemplo, ela ia gerar a carta de crédito desses 1.830. Então ela gera do Ticketour que está pago. Entendi. Eu não precisava ter feito aquela quebra ali na outra reserva. Eu achei que ele ia criar para mim duas cartas de crédito. Não tem problema. Eu vou... Inclusive, bom que eu até mostro para vocês que a gente faz o pagamento desses dois Ticketour de uma vez com a mesma carta de crédito aqui. Tá? Eu só vou precisar quebrar a carta de crédito no valor total da outra reserva. Deixa eu só confirmar qual que é. É 2.440. Então, a gente fez esse processo da outra vez, né? Como eu quero a carta de crédito no valor de 2.440 e ela está no valor de 3.660, eu tenho que quebrar ela, né, em 2.000 e pouco. Então, para isso, é aquele mesmo processo que a gente fez ali para quebrar o Ticketour em 1.830. Eu seleciono a carta de crédito, pagamento parcial, só que a única diferença é que eu vou lançar o valor aqui negativo. Então, negativo 2.440, que é o valor total da reserva que eu quero pagar ali. Ok.
E aí ele gerou para mim, quebrou aquela carta de crédito em uma de 2.440 e uma de 1.220 que eu vou usar para pagar outra reserva. Alguma dúvida por enquanto? Não. Certo. Para pagar a reserva, então, com essa carta de crédito, eu preciso desse ID aqui, ó, o ID do Ticketour dela. No caso, o Ticketour que está com valor negativo, né? Então, anota isso aqui em algum lugar. Pega um bloco de notas mesmo. É 39 84017, tá? Esse ID aqui que eu peguei. Só confirmar se está certinho, tá? Beleza, então posso fechar essa reserva e vou lá na que eu quero pagar agora. Acesso ela. Seleciono os dois Ticketours aqui. Né, como eu quebrei eles, eu tenho que selecionar os dois para pagar. E clica aqui em pagar. Como é carta de crédito, ela é um Ticketour para o sistema também. Então eu não adiciono ela aqui embaixo. Eu vou adicionar na parte dos pagáveis aqui. Então clico no mais. Seleciono a opção de Ticketour ID e coloco aquele ID do Ticketour da carta de crédito lá. Copio, colo ele aqui. Ok, ó, ele adicionou ele aqui para mim. O valor dos pagáveis e o saldo da reserva ficou zerado, então quer dizer que não tem nenhum valor pendente, né? Tá tudo certinho. E eu já posso encerrar o caixa dela. Vocês já querem encerrar o caixa ou posso só concluir para o pagamento e deixar ele pendente para depois vocês encerram isso aqui? Como que vocês fazem? Quando vocês lançam pagamento manual, vocês já encerram o caixa ou não? Pode encerrar. Pode encerrar? Beleza, então marco ele aqui, encerrar e concluir. Espero o sistema carregar. Aí pagou os dois Ticketours. Por exemplo, se eu quisesse olhar como que esse Ticketour foi pago, né? Dentro da reserva vocês têm a opção de selecionar ele em caixa. Aí vocês conseguiam ver que esse Ticketour foi pago com carta de crédito, porque tem um valor negativo aqui. Para caso aconteça de vocês ter que verificar isso aqui em alguma reserva. Beleza, então essa reserva de 2.440 está totalmente paga. Vou aplicar aqui. Só acessar ela aqui de novo que eu vi um negocinho aqui. Tá. Ah não, agora calculou, agora atualizou. Aqui estava aparecendo o valor de 2,44. Estranho, acho que é só alguma atualização de tela mesmo. Agora ele tá lá, valor pago 2.440 e o total 2.440. Não tem nada a pagar nessa reserva aqui. Beleza, deixa eu aplicar. E agora a gente vai ter que usar a outra carta de crédito de 1.000 e pouco para pagar essa outra reserva aqui, certo? Deixa eu ver, o valor dela é 2.720. Deixa eu ver qual que é o valor que eu tenho da carta de crédito ali. Tem o valor de 2.220. Vou pegar o ID já do Ticketour. 3984018. Beleza. Então tem que quebrar aquela reserva em 1.220. Acessa a outra reserva, que a gente tem que fazer o pagamento dela. Vou precisar confirmar ela aqui também para aparecer a parte dos Ticketours. Não quero imprimir. E ele criou aqui para mim o Ticketour, mas só que no valor inteiro da reserva, né? Aí eu preciso quebrar ele em 1.220. Então a gente seleciona o Ticketour, pagamento parcial. Como o valor do Ticketour é positivo, eu não coloco menos, tá? 1.220 mesmo, sem o menos. Clique OK. E ele quebrou a reserva dos Ticketours aqui. Se
Se vocês quiserem que eu volte alguma parte, vocês podem falar aí, tá? Não tem problema não. Se estiver indo rápido também. O importante é vocês pegarem como que é feita essa parte. Tranquilo. Beleza, então eu já tô com o ID da carta de crédito lá de 1.220. Agora eu seleciono esse ticket que eu quebrei, né? E pago ele com a carta de crédito. Então seleciono, pagar. Nos pagáveis eu adiciono o ID da carta de crédito que eu tenho aqui no sistema. Ok. Pagáveis e saldo estão zerados. Posso encerrar o caixa então desse valor de 1.220. Aí essa reserva ficou em aberto então R$ 1.500, né? Ainda está em aberto R$ 1.500. Só aplicar aqui. E se a gente voltar lá na reserva que eu peguei as cartas de crédito, ó, observe que elas estão todas verdinhas, mesmo sendo carta de crédito, ela está verdinha, porque quer dizer que eu utilizei essa carta de crédito, tá? Inclusive por aqui também eu consigo visualizar qual que é o caixa daquela reserva, e com esse ID do etiquetura eu consigo localizar qual que é a reserva que foi paga com essa carta de crédito, tá? Poderia filtrar aqui, por exemplo, pelo ID do etiquetor. Esse ID aqui, ele me traria essa primeira reserva que eu paguei. Só que daí no fechamento, Igor, não vai aparecer que foi pago no cartão, vai aparecer que foi pago como carta de crédito. Foi pago como carta de Isso. crédito. Uhum. Aí a gente vai ter que manualmente inserir essa informação para o Aguativo. O que vocês podem fazer Porque aqui no caso ela não tem nada no memorando, mas geralmente vocês colocavam a parte do cartão. Inclusive eu lembrei que eu acabei de ver uma coisa que eu tinha que ter perguntado para o desenvolvimento da gente adicionar todos os cartões aqui, ó, que eu tinha deixado anotado e acabei esquecendo. Mas se tivessem os dados do cartão aqui, vocês poderiam selecionar ele, copiar e colar na outra reserva, né? Que o que vai pro Aguativo é só o que está no memorando da reserva, não é? Vocês não passam mais nada para eles não, né? Ou passa mais alguma informação? Não, é só o que tá no memorando. Só o que está aqui, né? Então seria só adicionar mesmo o ID do cartão. A gente pode pegar isso aqui. Botão direito, propriedades, eu consigo copiar o dado do cartão. Deixa eu já copiar os dois, que eu preciso voltar aqui. É só o número do cartão mesmo, né? O nome não precisa de preencher, não. Não repassam isso pra eles, não. Não. Certo, então copiei. É só eu colar nas duas reservas. Como a transação faz parte das duas, né? O valor lá era maior. Acho que vocês têm que pôr os dois cartões aqui nas duas reservas que foram pagas. E aí fica mais fácil eles identificarem lá. Adiciono essa informação, aplico. Bem na outra aqui também. Coloco os dados. Alguma dúvida na parte de carta de crédito? Se quiserem que volte alguma coisa. A gente pode criar algum exemplo também. Pagar ela manual e usar a carta de crédito. Se vocês quiserem, a gente faça mais um teste. Mais um exemplo, aliás. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma reserva, né? Acho que a gente até já criou ela, esse D aqui. E vamos fazer as alterações que você tinha solicitado da última vez, que a gente incluir hóspede,
retirar hóspede, fazer pagamento manual. Então a gente faz isso aqui em outra reserva minha mesmo, que não atrapalha nenhum cliente. Vou pesquisar lá pelo ID aqui. Essa reserva que eu criei lá pelo portal do agente, né? Primeiramente, se eu quero adicionar algum dia na reserva, como que eu faço isso? Então eu acesso a reserva, venho na parte de períodos e vou alterar aqui a data que eu quero. Uma questão bastante que tem que tomar cuidado nessa parte é o seguinte: se eu simplesmente diminuo a data aqui, vocês vão ver que ele vai mudar aqui para 14 e aqui vai vir para 16, porque temos 2 dias aqui na frente. Por exemplo, se eu quero adicionar então 3 dias, o ideal seria eu diminuir aqui, aí ele vai... não tem valor. Não tem valor definido aqui na extranet pro dia 14. Eu só vou ter que alterar valor e disponibilidade, senão ele não vai deixar. Bom, deixa eu preencher isso aqui e depois eu removo. A gente consegue fazer o exemplo ali. Disponibilidade de 1. Beleza, adicionei valor e disponibilidade. Agora ele já não deve dar essa mensagem de erro aqui. Inclusive ele já... Acho que ele já até calculou. Mas deixa eu cancelar e abrir essa reserva de novo. Pega o valor lá da extranet atualizado. Então, vou mudar aqui para o dia 14. Ele vem 14 e 16, mas eu quero incluir um dia, né? No caso, o cliente vai entrar antes nessa reserva. Então, eu adiciono 3, e vai ficar de 14 a dia 17, e ele alterou o tarifário aqui para mim. Se a gente olhar no detalhado, ele está calculando o valor de R$ 1.591,34 por diária para 3 adultos, né? Que é exatamente o que eu tenho aqui, somado os 10% da operadora de vocês, né? Valor pago diferente da... ele vai dar essa mensagenzinha. Inclusive, eu acho que se eu conseguir, se eu clicar para aplicar, ele vai dar um errinho aqui. Bom, vocês veem isso. Não deu não. É só se eu fosse enviar o link, ele ia dar o errinho. Basicamente, o erro que aparecer é que o valor pago é diferente do valor total da reserva. No caso aqui, no primeiro hóspede, eu teria que atualizar os valores aqui. Aí ele vai mudar o valor pago. Aí ele pegou o total da reserva e não daria um errinho. Então, se aparecer um erro para vocês, tipo, o valor pago da reserva é diferente do valor total, vocês acessam o primeiro hóspede, ou atualizam, ou então apagam esse valor pago aqui da reserva. Ele já vai calcular com o valor completo. Quando ficar o 0,00 aqui, quer dizer que está com o valor total da reserva. Alteração de período, alguma dúvida? Entendeu? Essa questão do 3 aqui, isso aqui acontece muito de erro, vocês não, né? Falando de vocês, mas assim, em geral, cliente, eles alterarem somente essa primeira data e aí vai abaixar a segunda também, porque aqui estaria com o valor 2, então ele pega só 2 diárias, né? Ou do contrário, se eu subo aqui também para o 18, a reserva que era do dia 15, ela vai passar a ficar com o dia 16 aqui, né? Ele sobe nos dois valores com base nos dias que estão aqui na frente. Certo? Certo. Beleza, então vamos remover um hóspede então dessa reserva. É simples. Para remover um hóspede, eu seleciono qual hóspede que eu quero remover, clico no menos aqui. Removeu. Ele mudou o valor de novo da reserva, ele parece que o valor é diferente. Se eu aplicar aqui, ele vai
eu não precisava ter fechado, podia ser só aplicado, mas eu gosto de geralmente sempre fechar a reserva, que aí eu atualizo ela. Aí ele voltou para aquele tarifário que estava antes, né? Antes de eu ter. Antes ele estava 4.774 e foi para 3.281. E aí eu teria que atualizar aqui também de novo para ele pegar o total certo da reserva. Olha lá, ele fica com 0 aqui. Para adicionar, clico no mais, seleciono a quantidade que eu quero, seleciono o tipo do Pax, adulto, terceira idade, colo, criança, e aí, de acordo com o que vocês querem adicionar, né? Ele vai criar ali para mim mais um adulto e vai alterar o valor da reserva. Deixa eu remover ele aqui. Alguma dúvida nessa parte? Certo. Ver se o link não caiu. Calma, não. Alteração parte de Pax e período tá tranquilo? Tá, pra mim tá tranquilo. Beleza, é bem simples, é só para retirar você marca e clica no menos, para adicionar clica no mais e seleciona qual Pax você quer adicionar. Uma outra possibilidade de vocês fazerem aqui na reserva seria a parte de alteração de apartamento, por exemplo. Então eu poderia, para alterar o apartamento, eu clico nesse sinalzinho de maior que aqui. E aí eu seleciono qual que é o outro apartamento que eu quero. Por exemplo, se fosse o apartamento superior plus, provavelmente ele vai me dar um erro de tarifário, porque eu não devo ter tarifário definido aqui para esse apartamento. Ele vai dar erro porque eu não tenho tarifário ali nos dias que eu estou criando essa reserva. Mas para vocês verem também essa questão que já sabem o que é esse erro. Deixa eu mudar aqui. Ó, nenhum tarifário definido. Isso porque aqui na extranet, no quarto que eu estou selecionando, que é o Superior Plus, eu não tenho o valor definido nesses dias da reserva ali. Por isso que ele está me dando esse erro. Vou voltar para o normal. Alterar de hotel também seria o mesmo princípio. Eu marcaria, por exemplo, se eu quero mudar essa reserva para água ativa. Eu seleciono o água ativa e seleciono qual que é o apartamento que eu quero, a pensão, e aí ele já faria todo o cálculo aqui. O sistema já calcularia se tivesse diferença ou tarifário menor também. Tá. E já faria toda essa parte. Tranquilo essa parte também. A tração é bem simples, não tem muito segredo não. Tá tranquilo. Vou fechar aqui. Outra parte. Pagamento manual, né? Seria basicamente Isso. o que a gente fez naquelas cartas de crédito ali, né? Só que eu selecionaria o pagamento da reserva de fato. Qual que seria? Cartão, dinheiro, depósito. Vamos confirmar ela aqui para gerar o ticket tour. Não quero imprimir. Aí ele gerou o ticket tour dessa reserva. Para o pagamento parcial, né, aliás, para o pagamento manual, inclusive o Jardim Jurema ele não tem pagamento por link igual a Água Ativa, né? Vocês lançam só manual o pagamento, não é? Isso, esse é manual do Jurema. Beleza. Então, por exemplo, se o hotel... Como que essa informação chega em vocês? O hotel, ele passa o valor para vocês? Qual que foi o tipo de Recebe o recebimento? comprovante de pagamento. Comprovante do pagamento. Tá. Geralmente esse pagamento ou é depósito, né? Ou é transferência. Geralmente online, né? Pagamento online. Envia um link de pagamento e depois, assim que é pago, chega o comprovante pra gente. Normalmente deve ser pago só em um cartão, né?
também. Ou é, aliás, só de uma conta também é transferência. Geralmente. Mas se, por exemplo, se fosse de duas contas, eu poderia fazer aquele processo de quebrar o ticket tour no valor da primeira transferência, por exemplo. E aí eu pagaria cada uma com os dados do comprovante que eu recebi. Vamos supor aqui então que essa reserva, por exemplo, eu tenho o cliente fez para mim duas transferências, uma no valor de R$ 1.000 e a outra no valor de 2.281,57. E eu preciso lançar isso aqui separadinho para não ter problema na conferência de caixa. Eu marco o ticket tour então, pagamento parcial, seleciono aqui qual que é o valor que eu quero quebrar esse ticket tour aqui. No caso, como eu estou fazendo pagamento parcial nele, ele vai quebrar esse ticket tour de 3.000 no valor que eu colocar. Por exemplo, R$ 1.000. Ok. Ele criou aqui para mim. De 1.000, de 2.000 e pouco. E aí, para lançar o pagamento manual, eu seleciono o ticket tour de 1.000 aqui, por exemplo. Clico em pagar. Agora não é pagamento parcial mais, tá? É pagar. Eu não quero quebrar esse ticket tour em outros valores. E aqui embaixo, nesse maisinho, nos meios de pagamento, eu seleciono qual que é o tipo de pagamento que o cliente fez para mim. Por exemplo, depósito. Acho que deve ter ele aqui. Opa. Quando você começa a digitar, ele vai fazer um auto-preenchimento aqui. Então, eu consigo selecionar qual que eu quero. Vamos supor que seja depósito bancário. Aqui, eu tenho a opção de fazer esse pagamento, quebrar ele em parcelas. Né? Então, ele aqui no caixa, para mim, ele criaria as parcelinhas no tipo de pagamento. Por exemplo, se eu põe 2, ele ia ficar duas parcelas de 500, né? Mas como é transferência, depósito bancário, vocês não vão utilizar isso, né? O cliente geralmente faz o valor total. Beleza, então o valor de R$ 1.000 e eu posso adicionar aqui os dados da pessoa que fez esse pagamento para mim. Então eu clico na linha de pessoa, clico nos 3 pontinhos e posso adicionar aqui os dados da pessoa que fez o pagamento. Eu tenho a opção de colocar o CPF dela, né, que aí o sistema já vai buscar se essa pessoa já tem cadastro aqui no sistema. Vou colocar o meu, por exemplo. Digitei o CPF, clico na lupa e ele vai me buscar se essa pessoa tem cadastro no sistema. Se eu dar duplo clique, ele vai auto-preencher as informações dela aqui, tudo que está no sistema cadastrado. Posso clicar em OK e já me aparece qual que é a pessoa que fez esse pagamento. A parte de vocês que é importante é a parte do documento, aqui que seria onde vocês podem lançar, por exemplo, o ID do comprovante de pagamento. Vamos supor que seja o comprovante, vamos digitar qualquer valor aqui. Esse ID do comprovante que vocês têm. Então vocês preenchem aqui, né, que eu acho que para encerramento de caixa de vocês seria interessante vocês terem esse ID do documento aqui. Tem a opção de colocar um vencimento, mas aqui não tem vencimento, né? Como o cliente já fez a transferência, o valor, aliás, a data seria a data de pagamento aqui, por exemplo, 9/3 mesmo. Vamos supor que a transferência tinha sido feita hoje mesmo. Beleza, clique em OK. Ele mostra que o valor dos pagáveis é 1.000, o saldo é zerado, então quer dizer que eu não tenho nada em aberto nessa reserva. Eu lancei o pagamento total dela. Ticket tour de 1.000, paguei com 1.000. Eu posso encerrar esse caixa. Eu não vou encerrar porque aí depois para eu cancelar essa reserva é mais fácil, né? Eu não preciso reabrir o caixa e ele não vai gerar carta de crédito e tal. Então, para mim é mais simples aqui. Mas para vocês poderiam marcar em encerrar e concluir. Aí já vai pagar esse ticket tour de R$ 1.000 aqui. E aí eu poderia fazer o mesmo processo para o outro ticket tour, né, com a outra forma de recebimento que vocês receberam. Vamos fazer ela aqui um pouco mais rápido. Vamos supor que esse valor seja em dinheiro. Acho que vocês não devem receber valor em dinheiro aí, né, mas depósito também, transferência. Ver se tem transferência. Não tem transferência. A gente tem a possibilidade de criar algum meio de pagamento diferente para vocês aqui também, tá? Se vocês querem, por exemplo, que criasse o meio transferência.
a gente poderia criar eles aqui para vocês, tá? É só solicitar que a gente crie algum outro meio de pagamento. Aí poderia usar o depósito de novo. Seleciona a pessoa. Auto preenche os dados, clique em OK e adiciona o ID aqui do comprovante que eu tenho. OK e concluir. Aí essa reserva vai estar totalmente paga também. O valor a pagar aqui não tem nada. Certo? Vamos supor que eu tenha lançado o valor errado aqui, né? O meio de pagamento errado. Para mim alterar isso, eu clicaria no Ticket Tour, vinha em caixa. E se por acaso eu tivesse encerrado o caixa, eu teria que clicar em reabrir aqui para poder remover o tipo de lançamento que eu fiz. Então, clicaria em abrir. Ele ia só dar uma mensagem perguntando se você tem certeza que quer reabrir o caixa. Aí clicaria em OK e ele te daria a opção de editar aqui. Então vamos supor que eu tenha lançado esse meio de pagamento não é depósito, eu lancei ele errado. Ele seria um Pix, por exemplo. Eu marco a opção, né, que eu quero remover. E ele vai pedir também que eu remova o valor dos pagáveis. Quer ver, se eu clicar aqui em aplicar, você pode observar que ele vai me dar uma mensagem de erro. Ó, o valor total dos pagáveis, o valor dele, é diferente do valor total dos pagamentos. Quer dizer que eu não tenho nenhum pagamento e os pagáveis é 2.000 e pouco. Então eu tenho que remover esse valor daqui de cima também para conseguir reativar esse Ticket Tour para ser pago, né? Ele vai voltar a ficar vermelhinho aqui, como se ele estivesse sem pagamento. Deixa eu aplicar. Ele voltou a ficar sem pagamento. Tá? Ver se o link não está acabando. Tranquilo ainda. Mais alguma dúvida com essa parte de pagamentos? Eu não. Tranquilo? Não, também tá bem tranquilo essa parte aí. Beleza. Só mostrar aqui para vocês que aquela questão de cancelar uma reserva que está com pagamento, ele vai gerar a carta de crédito só desses R$ 1.000 aqui, que eu tinha comentado antes. Ah, sim. Vamos cancelar ela. Vocês vão ver que esse Ticket Tour aqui que não está pago, ele vai sumir e vai ficar só esse e a carta de crédito dele. Cancelei. Eu vou ter que fechar ela aqui e abrir de novo para atualizar a tela de Ticket Tours. Cliquei muitas vezes no botão pesquisar. Ticket Tour. Olha lá, o valor de 2.000 e pouco ele sumiu, né? Que ele não estava pago. Vocês têm a opção também até de visualizar os Ticket Tours que foram cancelados. Por exemplo, aqui eu mostrar Ticket Tours cancelados. Igor, Oi, a gente tinha conversado, você ia verificar para liberar, para a cancelamento, né? gente poder excluir os Ticket Tours cancelados. Uhum. Eu fiz Você conseguiu alteração verificar? no usuário do Renan. Não aparece para você ainda, Renan? Aqui, a opção de Deixa eu ver, cancelar. não olhei, deixa eu dar Eu uma acho que eu olhada. fiz no dele e no seu, Fernanda. Eu nem vi isso aí, só queria saber se... Aham. Deixa eu dar uma olhada aqui, só um minutinho. Beleza, deixa eu adicionar no meu usuário também. Era pra estar aparecendo pra mim ali, né? Porque eu tenho permissão total do sistema, mas... Cancelar Ticket Tour. Acho que eu já adicionei essa permissão pra vocês. Deixa eu só redefinir o ambiente também. Essa parte de redefinir ambiente, ela é interessante quando você está... Acontece algumas vezes da tela bugar algum campo, algo do tipo ficar desconfigurado. Vocês clicam em cima da perspectiva, no caso de venda ou de alguma outra que vocês estiverem acessando, e cliquem em redefinir ambiente, tá? Ele vai redefinir essa tela. Vou buscar aqui nas minhas reservas. Não tem. Por Simão.
apareceu. Mas teria que relogar no sistema. Vê se pra você aparece aí, o Renan ou Fernanda. Não, pra mim também não. Não aparece? Não. Então, vou precisar inclusive excluir esses dois aqui. Esse aí seria o caso, seria nesse caso seu, né? Que tipo, você fez um pagamento de 1.000, cancelou a reserva, ele gerou uma carta de crédito. Uhum. Porém, vamos supor, a gente não vai usar essa carta de crédito, a gente tem que subir com esses R$ 1.000 aí. O R$ 1.000 não, mas a carta de crédito, se você A carta de crédito, né? Sim. Por exemplo, a carta de crédito também é uma opção, que inclusive eu mostrei só pagando outra reserva, mas vamos supor que o valor tenha sido devolvido para o cliente, vocês têm a opção Isso, de isso. pagar ela aqui como devolução. Porque se remover, pode acontecer de o caixa de vocês não vai ficar certo, porque ele vai estar com o Exatamente. recebimento de 1.000 e, e eu não tenho a reserva mais, né? Ele vai estar com o Tipo lançamento. assim, vamos fazer um caso, vamos supor, teve R$ 1.000, que nem essa foi, você fez de R$ 1.000, cancelou a reserva, então gerou um crédito de R$ 1.000, Uhum, correto? beleza. E vamos supor, pegar aquele caso de sexta-feira, vamos supor que eu tenho R$ 100 desses 1.000 aí, eu vou usar como multa, e os 900 eu vou devolver ao cliente. Devolver para o cliente, né? Isso. Tá, então eu teria que quebrar a carta de crédito no valor dos R$ 100, mas eu vou deixar como se fosse 1.000 aqui. É aquele Pode processo de ser. pagar parcial. Tá? Tem a opção de pagamento para a carta de crédito como devolução, que acho que é bem utilizado. Então, por exemplo, eu marcaria a Isso. carta de crédito, pagamento, é o mesmo processo. O que muda é o meio de pagamento. Então, ele é devolução de crédito. E aí eu posso colocar um comprovante aqui de transferência que eu mandei para o cliente também, né? Uhum. E aí ele fica... Esse R$ 1.000 ficaria como pago, como se vocês tivessem devolvido para o cliente, e isso aqui não afetaria o caixa de vocês. Então esse Ah, valor entendi. entrou, mas ele saiu porque foi devolvido para o cliente, entendeu? Uhum. Entendi. Beleza, deixa eu pegar uma coisinha aqui. Eu vou olhar novamente essa questão do cancelamento de Ticket para vocês aqui, porque não está aparecendo. Nem para mim aparece, para mim deveria aparecer. Deve ser alguma configuração que está faltando nesse Trello aqui mesmo. Aí eu adiciono. Deixa eu reforçar isso aqui. Vou ver a parte de cancelamento de CK. Usuários. Valentim. Usuários são a da Denise ou não? Oi, desculpa. Quais são os usuários? É o Renan, A Renan, Denise. Denise e Fernanda, que tem essa permissão, né? Isso. E o Thiago. Thiago. Esses três vão poder cancelar a ticket. Beleza. Acho que dá tempo da gente ver a parte de relatórios aqui. Um relatório que eu queria mostrar para vocês seria o de encerramento de caixa. Então, se vocês deixassem, por exemplo, os caixas aqui pendentes nas reservas, que vocês lançam manual, vocês poderiam encerrar eles direto pelo relatório. Não precisava acessar reserva por reserva e ir encerrando isso aqui. A gente tem 10 minutos, acho que dá tempo. Então, seria na aba consulta, né? Na aba de relatórios. Na rede de vocês aqui, vocês clicariam nesse sinalzinho para ele abrir. E os relatórios financeiros, que seria esse caixa resumo de recebimento. Esse relatório ele permite eu encerrar caixas direto por ele. Então, desde que o caixa ele esteja criado, né? Então você lançou o pagamento no Ticketour, mas não clicou lá para encerrar o caixa. Tá? Então ele te dá a opção de encerrar por aqui. Ele tem o Fzinho na frente, então quer dizer que eu tenho que estar na agência fornecedora do serviço,
que no caso é que fornece a tarifa é a Valentim Turismo Operadora. Um detalhe importante, quando vocês alterem a agência, se eu já tivesse clicado nesse relatório, eu teria que clicar em outro relatório e voltar para esse para ele poder atualizar os campos de filtros aqui. Porque senão ele tentaria buscar de acordo com a outra agência que eu estava, que seria de Londrina. Tá? Mas é isso, se você mudou a agência, clique em outro relatório e volta para o relatório que você queria exibir. Eu tenho a opção de selecionar aqui os caixas encerrados ou pendentes, né? No caso, ou então deixar todos, né? Eu queria mostrar os pendentes, então vamos ver se vocês têm algum caixa pendente aqui que a gente mostra como que é o encerramento dele. Seleciono o status, o tipo de data de encerramento, inclusão ou vencimento. Como a gente está tratando de um caixa pendente, a gente teria que buscar então pelo tipo de data de inclusão. E altera aqui a data inicial e data final que eu quero fazer a consulta. Tem a opção de selecionar qual usuário que criou aquele caixa ou o usuário que encerrou aquele caixa. Status da conta. Esse relatório aqui, essa parte de conta aqui, ó, seria para a parte de ingresso, então não selecionaria essa parte de conta, tá? Pode deixar em todos aqui mesmo. Deixa eu ver se esse relatório é o de reserva mesmo. Fornecedor, script. Ele vai buscar, acho que mesmo reserva ou conta, ele vai buscar, por isso que tem esse status aqui. Mas poderia deixar em todos, então. E a gente clica em exibir. Aí ele me trouxe aqui alguns caixas pendentes. Tem o caixa pendente 2 do Igor Simão e tem um do Renan aqui que está pendente também. Clicando aqui nessa setinha, eu consigo abrir esse caixa e ver os dados dele aqui. Então eu consigo ver qual agência que ele está criado, consigo ver quando que ele foi criado, qual usuário, consigo ver qual que é o ID do Ticket Tour, quando que foi criado, o valor da venda, o valor do TCK, no caso de R$500 aqui, o cliente, agência de venda de novo, o período da reserva, qual que é o hotel, qual que é o H, serviço, o tipo de recebimento, no caso esse foi dinheiro, o valor de recebimento, a data de vencimento e o documento que vocês lançam lá no caixa, que é aquela parte que eu falei para vocês do comprovante. Então consigo ver isso tudo por relatório aqui. E consigo ver também a pessoa que fez o pagamento. Então se eu preencher a parte da pessoa lá no caixa, eu consigo ver isso aqui via relatório. Tá. Como esse caixa está pendente, eu vou usar ele como exemplo para a gente encerrar ele aqui direto pelo relatório. Esse de baixo aqui também vai estar pendente, que é o dos negativos R$1.000 lá que eu lancei, né? Como eu retirei o pagamento do de 1.000, deixei só o de negativo R$1.000 como devolução de crédito, ele está aparecendo aqui para mim também. Eu marco então, seleciono esse primeiro e encontro e seleciono o de baixo, né? Então, de novo, né? Marco o que eu quero, clico no CTRL no teclado e seleciono o de cima também. Botão direito, propriedades, ele vai me abrir aquela telinha de caixa. Então eu consigo alterar o caixa dessa reserva por aqui, consigo mudar o tipo de recebimento, tudo pelo relatório, sem precisar abrir a reserva. Por exemplo, remover esse recebimento daqui, ou poderia encerrar o caixa. Nesse caso meu, como foi reserva de teste, eu vou retirar tudo que eu tenho aqui. Então retiro o meio de pagamento, retiro os pagáveis e o meio de pagamento e vou aplicar. Ele vai me tirar o pagamento. Se eu exibir o relatório novamente, essa reserva não deve aparecer aqui. E nesse outro também, propriedade. Propriedade.
desmarco os dois lançamentos que eu tenho. No caso de vocês não iam retirar, né? É só marcar em encerrar mesmo. E aplico. Se eu exibir esse relatório novamente, ele vai mostrar só a reserva do Renan ali, porque eu não tenho mais caixa criados para aquelas outras duas que eu removi o pagamento. Certo? Basicamente é aquela mesma parte que a gente fez na reserva, só que eu consigo fazer isso via relatório. Aham. É mais simples, né? Eu consigo buscar várias reservas aqui e alterar delas sem precisar acessar uma por uma. Deixa eu ver algum outro relatório. Então não temos tempo, 4 minutos. A parte de exportar relatório para PDF, CSV, vocês estão tranquilos? O que é que repassa? Tranquilo, tranquilo. Beleza? Esse relatório aqui, ele tem duas abas, tá? Tava esquecendo de mostrar. Ele tem essa primeira aba que eu tô, que é a dos caixas. E eu tenho a parte do resumo por tipo de recebimento. Então, se eu clico aqui... Aqui ele não trouxe porque... é devolução. Oi, Igor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, acho que tá dando interferência em algum. No meu caso, o meu Trello não gera em Excel. Não gera Excel? Não, é uma versão aí que Fernanda, a minha versão tá bem desatualizada, a gente não consegue atualizar ela. Tá, você sabe se aparece essas duas opções aqui no seu Trello embaixo? Não, só aparece uma. Só o exibir, tá? Só. Beleza, é porque seu Trello tá desatualizado, tá? Você provavelmente tá tentando exportar por aqui, né? Aqui em cima. Uhum. Beleza, aqui ele vai dar um erro. Essa funcionalidade não está disponível mais por aqui. Inclusive, seria interessante até a gente remover isso aqui, porque causa muita confusão. Os clientes tentam exportar por aqui, mas não tem mais essa funcionalidade. O certo é pelos botões que vão aparecer aqui embaixo. No seu caso, Denise, a gente vai ter que atualizar seu Trello, tá? Tá. Você tem a opção de fazer essa atualização sozinho, no caso, você clicaria aqui em ferramentas, procurar atualizações. O sistema, se tiver alguma atualização pendente, ele vai aparecer aqui, você clica em OK, né, para ele atualizar. Feito isso, você fecha o Trello, depois que ele terminar a parte de atualização aqui, você fecha o Trello e abre ele novamente, que ele deve pegar a nova versão. Se por acaso ocorrer algum erro nessa questão de atualização, aí você chama a gente no WhatsApp aí, que a gente acessa o seu computador via Anidesk e faz a atualização, tá? Perfeito. Vai terminar, deixa eu me despedir. Vocês têm necessidade de a gente marcar mais algum dia, para dúvida? Vocês querem ver mais alguma coisa do sistema? Quer que refaz alguma parte? O que vocês acham? Eu acho que de imediato acho que está tranquilo por enquanto. Beleza, né? Se tiver alguma dúvida, vai ser mais coisas pontuais mesmo daí. E vocês, pontual, vocês entram em contato mesmo no WhatsApp que a gente auxilia vocês. Ou se for um caso muito complexo, igual aconteceu semana passada, Sim. a gente marca uma reuniãozinha rápida ali, só para tirar aquela dúvida e fala com vocês. Sim, pode ser, perfeito. Certo, então, pessoal, eu vou subir esse vídeo também pro YouTube, mando o link para vocês. Sim. E até mais. Bom serviço, bom. Até mais. Obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Qualquer dúvida vocês podem Tchau. chamar. Pode deixar. Obrigado, viu? Falou.